Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus se pôs a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos simples e pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou então, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para o vosso espírito. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Minhas irmãs, meus irmãos, o Evangelho de hoje abre com estas palavras dirigidas ao Pai do céu, em forma de oração por Jesus. Eu te louvo, te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos simples, aos pequeninos. O que é que Jesus queria dizer quando ele fala de sábios e entendidos? Certamente, ele não está se referindo aos sábios e entendidos como uma categoria social, porque nós conhecemos sábios e entendidos que são também exemplo de simplicidade e de humildade. Da mesma forma, existem simples e pequeninos enquanto categoria social que têm a mente capitalista de um opressor da pior espécie. Jesus está falando dos que se fazem passar por sábios. É desses que ele fala. Os verdadeiros sábios, aqueles que alcançam a sabedoria, não precisam de autopromoção, nem de publicidade ostensiva, porque eles brilham por uma luz própria e são reconhecidos pelo seu valor, não pelas aparências. Os grandes sábios foram pessoas humildes. Nós conhecemos aquele lance histórico de um dos maiores pensadores da antiguidade, o filósofo Sócrates. Já na idade adulta, ele costumava dizer e repetir: só uma coisa eu sei, que nada sei. São Francisco de Assis, ao observar como um dos seus confrades o admirava pela capacidade de atrair as multidões sem ter nenhum atrativo físico, sem ter eloquência, e ele disse: Deus não encontrou ninguém mais idiota do que eu para fazer brilhar a sua misericórdia. Um dos maiores filósofos do século passado, o inglês Bertrand Russell, confessa assim: 3 paixões governaram a minha vida: a necessidade do amor, a sede do conhecimento e a comunhão dolorosa com todos os que sofrem. 3 paixões que, como grandes ventos, me levaram para lá e para cá, sobre um oceano profundo de angústias, que me fez tocar as margens
do desespero. São Paulo volta a falar desse assunto na Epístola aos Coríntios, quando ele escreve assim: os judeus exigem milagres, os gregos querem sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Pois, na verdade, aquilo que aos olhos do mundo é loucura, Deus escolheu para confundir os que se julgam sábios. E aquilo que no julgamento do mundo é fraqueza, Deus escolheu para confundir os que se fazem passar por fortes. E o que o mundo tem em conta de vil, de desprezível, Deus escolheu para confundir os que se julgam muito importantes. São Paulo não escreveu essas palavras ao acaso, nem como doutrina para as suas comunidades, não. Ao chegar à cidade de Corinto, na Grécia, ele encontrou uma comunidade cristã pobre, ignorante, fraca, temerosa, sentindo-se impotente, incapaz de confrontar-se com aquela grande cidade de Corinto, populosa, rica, culta, poderosa. São Paulo quis dizer-lhes que esse sentimento de impotência não vinha da ausência de força, vinha do complexo de inferioridade, vinha da acomodação. Então ele relativiza todo o poder e todo o saber que não se fundamenta em Deus. E diz aos coríntios que eles não devem deprimir-se, porque não estão sendo contados entre os sábios e poderosos da cidade. Ao contrário, devem orgulhar-se por ter o poder e o maior, saber que procede de Deus. No entanto, essa força de expressão, tanto de Jesus como de São Paulo, pode dar a entender que a inteligência divina e a inteligência humana são inimigas, são irreconciliáveis. Como se tudo que procede do intelecto de homens e de mulheres fosse inútil, desprezível. Absolutamente, não é assim. Querer jogar as criaturas contra o Criador e o Criador contra as criaturas é querer jogar pai contra filhos e filhos contra pai. A linguagem da Bíblia é diferente. Ela diz: tendo criado todas as coisas, Deus contemplou sua obra e viu que tudo era bom. E disse a seguir: façamos o ser humano a nossa imagem, a nossa semelhança. Se essas palavras só valeram por algum tempo, então foi uma temeridade de Deus criar-nos assim, com a capacidade de destruir a sua obra. Não, não é assim. Na verdade, toda sabedoria procede de uma única inteligência, a inteligência divina, mas ela chega para nós, ilumina nossa inteligência, ilumina nosso coração, fortalece nossa vontade e leva-nos a sentir corretamente, a pensar corretamente, a agir corretamente. Por que então essa oposição nas palavras de Jesus e de Paulo? Por uma razão muito simples de compreender: nós fizemos mau uso da nossa liberdade, deixamos-nos guiar por uma luz que não era a luz verdadeira, escolhemos caminhos que não eram os caminhos apontados por Deus. Aí veio o resultado, e o resultado é a nossa punição. Agora mesmo estamos sendo punidos por uma pandemia. Não que Deus tenha mandado
coronavírus como um castigo. Nós é que plantamos as suas sementes e estamos colhendo os seus frutos. E plantamos uma outra semente, infinitamente mais corrosiva, mais perniciosa, a semente do ódio. O ódio é a aniquilação de todos os valores morais. O ódio é a porta que se fecha para qualquer diálogo entre as pessoas. Quem odeia está dizendo: não quero ver, não quero sentir, não quero pensar, não quero ser convencido de nada. Eu só quero uma coisa: afaste-se de mim. E se não for possível, então só me resta desejar-lhe o pior: morra. A destruição do outro é o último estágio do sentimento de ódio. Daí esse perigo imenso que nós estamos enfrentando atualmente na sociedade brasileira. O sentimento do ódio, a disseminação do ódio. Ódio entre indivíduos e também entre classes sociais. Um ódio alimentado pelos preconceitos, pelas ambições, estimulado pelas redes sociais continuamente. Nós estávamos acostumados e conhecíamos bem o ódio entre os indivíduos, mas o ódio, com essa dimensão social, pegou-nos de surpresa. E pegou de surpresa também os estudiosos da sociedade. Grandes sociólogos diziam e garantiam: o povo brasileiro é um povo cordial por índole, cordial por natureza. Nunca o ódio vai chegar aí. E o que nós vemos é o oposto. Esse vírus sinistro do ódio, infeccionando todo o organismo da convivência social, boicotando o diálogo e a conciliação, destruindo a essência da democracia e destruindo também a essência da fraternidade cristã. Até parece que a verdade é essa. Todo mundo guarda em seu subconsciente um arsenal de monstros. Entre esses monstros está o ódio. Se lhe dermos uma oportunidade, se abrirmos a porta, ele pula fora com o seu poder devastador. E o pior, como o ódio cega as pessoas, ensurdece as pessoas, muita gente passa a agir descaradamente, desavergonhadamente, sem sentir qualquer necessidade de prestar contas de suas atitudes. Aí é a erosão absoluta de qualquer ética. E é isso que nós estamos presenciando hoje nas cúpulas maiores do poder político de nosso país. Aí vem Jesus e anuncia que Deus concedeu aos simples e aos pequeninos uma força que parece que eles mesmos desconhecem. E essa é a desgraça dos pobres. Não descobrem o poder que eles carregam em sua aparente fraqueza. E não descobrem porque se acostumaram a pensar e sentir de acordo com as mesmas regras estabelecidas pelo poder e o sistema que os oprime. Pois bem, em meio a toda essa sociedade, nós nos apresentamos com o nome de cristãos. Pautamos nossa vida pelo Evangelho. Como é então que nós vamos nos confrontar com esse impasse social, moral e político? Entreguemos por um momento a resposta a dois personagens sábios e entendidos, embora simples e pequeninos. Um deles, o maior cientista talvez do século passado, Alberto Einstein. Ele escreve na sua obra Como Vejo o Mundo, assim: as pessoas se apaixonam por finalidades irrisórias,
que tem o nome de riqueza, glória, luxo. Desde moço, eu nunca quis saber dessas coisas. Todas as riquezas do mundo, mesmo nas mãos de alguém completamente devotado ao progresso, nunca trarão desenvolvimento moral para a humanidade. Somente seres irrepreensíveis suscitam ideias nobres e ações elevadas. No entanto, termina ele, o dinheiro corrompe tudo e degrada sem piedade a pessoa humana. E o outro testemunho do líder, talvez o mais querido do mundo atual, o Papa Francisco. Ele escreve em sua encíclica Laudato Si, assim: não há necessidade de consultar um psicólogo para compreender uma coisa: quando você rebaixa o outro, é que você não consegue crescer, e precisa que o outro seja diminuído para você sentir-se alguém. E mais adiante ele escreve: a espiritualidade cristã propõe a sobriedade, a capacidade de se alegrar com pouco, propõe a volta à simplicidade, que nos permite saborear as pequenas coisas, sem apego ao que nós temos, nem tristeza pelo que não possuímos. Não se trata de menos vida ou de vida com menor intensidade. Não, trata-se antes de reduzir o número de nossas necessidades insatisfeitas, diminuir a nossa ansiedade, para aprendermos a dar mais atenção a cada coisa e a cada pessoa e saber alegrar-se com as coisas pequenas e com as coisas simples. Tudo tão simples, tudo tão consequente, tudo tão compreensível à mente dos sábios e entendidos e dos simples e pequeninos. E tudo apontando na mesma direção: mudança de vida, conversão de vida, mudança de coração, mudança de mente, mudança de atitudes e mudança nas estruturas do mundo. Cabe a nós escolher um desses caminhos e assumir as suas consequências, para a glória de Deus, para o nosso bem. Amém.